O anime começa com o nosso protagonista Maki Maehara caminhando pelo corredor refletindo sobre as coisas que já aprendeu na vida. Em toda a sala de aula é a mesma história. Sempre tem aquela galera que ilumina o lugar inteiro com um sorriso e os que ficam na deles, isolados, como é o caso dele. Aí a gente volta no tempo pro começo de tudo. É o primeiro dia de aula e o Maki tá zero animado, porque simplesmente detesta a primavera. A professora chega, se apresenta como Miki Yagi Saga e avisa que vai acompanhar a turma durante o ano. A galera aplaude e ela fica super contente. Enquanto isso, o Maki tá viajando, pensando que é mais um ano escolar, deixando pra trás as despedidas de março e começando os encontros de abril. No meio dessa distração, a professora entrega um questionário pra cada aluno, dizendo que quer conhecer todo mundo. Sente o drama. Isso é o que o Maki mais odeia nessa época. Sem escapatória, ele preenche a folha. Depois, a professora puxa um papel aleatório e adivinha, é o Maki. Ele tem aquela reação involuntária pela falta de sorte absurda de ser o primeiro, mas levanta e fica de pé. A Miki lê a ficha e comenta que ele veio do ensino fundamental Matsubara, perguntando se não é da região. Sem energia, o Maki explica que se mudou no inverno do último ano por questões familiares. A professora nota que nos hobbies ele colocou videogame e nos gostos, nada em especial. Então puxa assunto perguntando o que ele faz nos finais de semana. Sem saída, ele conta que a mãe trabalha nas sextas, ele fica com a casa só pra ele, pede pizza, toma refrigerante de cola, joga na TV grandona e vê umas coisas no computador. A boa vida. A professora pergunta se não tem mais nada. Quando ele diz que assiste filmes, ela quer saber o tipo. Ele responde que curte filmes de tubarão, de crocodilo e uns de baixo orçamento, deixando claro que esse é o gosto dele, e querendo acabar logo com o interrogatório, senta de uma vez. Para não esticar, a professora passa para outra ficha e chama a aluna de sobrenome Amami. Com energia contagiante, a garota se apresenta como Yu Amami, explica que o nome se escreve com os ideogramas de céu, mar e pôr do sol, e deseja um ótimo ano para todos. A Miki elogia o cabelo dela, e a Yu explica que a avó é estrangeira e todo mundo diz que ela é cara da avó quando era jovem. A professora lê que ela veio da escola feminina Tatibana, que tem ensino médio próprio, e fica curiosa. A Yu explica que quis tentar uma escola mista depois de tanto tempo só com garotas. Logo em seguida, puxa a amiga para se apresentar. Com a permissão da professora, ela diz que se chama Umi Asano. Veio da mesma escola, ficou surpresa de caírem na mesma sala e, para ser sincera, já tá cansada da amiga, pedindo pro pessoal cuidar dela. A Yu pula para abraçar a Umi reclamando que ela é muito má, parecendo quase um cachorrinho abandonado. Enquanto as duas brincam na frente, colegas cochicham que deram muita sorte de ter as duas ali. O Maki já deduz que a turma vai girar em torno delas, mas nem liga. E assim, depois da pior primeira impressão da história, o Maki segue passando os dias na solidão, enquanto as duas aproveitam tudo com a turma. Apesar disso, ele pensa que já tá acostumado a ficar sozinho. No fundo, não acharia ruim falar besteira com os amigos depois da aula, mas se convence de que se vira muito bem sem amizades. No intervalo de outro dia, a Yu diz pra Umi que sobreviveram a mais uma semana, orgulhosa por ter pegado no sono só 2 vezes. A Umi lembra que dormir em aula não é motivo de elogio. Enquanto elas conversam, uns caras perto do Maki comentam que a Yu é um anjo na terra e que a Umi também não fica atrás. Nesse momento, a Umi mostra no celular um filme que quer ver. A Yu aga aquela cara de paisagem e tenta disfarçar que achou a ideia meio chata. A Umi diz que tudo bem, ia ver sozinha mesmo. A Yu insiste em assistir junto e pergunta a plataforma. A Umi explica que não tem em nenhum lugar porque é muito alternativo. Combinam de se ver no dia seguinte. Bem nessa hora, o Maki passa do lado e por acaso vê a tela do celular, descobrindo o filme. Quando sai, resmunga baixinho que ela tem bom gosto. Mais tarde, andando pela rua e vendo uns caras rindo juntos, ele solta a palavra amigo sem perceber. Balança a cabeça e segue caminho. Entra numa locadora que adora e vai direto pros clássicos. Na hora de pegar o filme, se afasta ao notar outra pessoa indo pegar a mesma fita e pede desculpas. A pessoa faz um bico. É a Umi, reclamando que estava do lado dele um tempão e ele nem notou. Ela pergunta se é a primeira vez que se falam, mesmo sendo da mesma sala. O Maki concorda, mas lembra da conversa e pergunta sobre os planos dela. A Umi percebe que ele escutou e dá uma bronca de leve, dizendo que ouvir os outros escondido é feio. O Maki fica tenso e pede desculpas, o que faz ela soltar um sorriso. Ela explica que falavam alto e pede desculpas pelo barulho. Aí confessa que a história para Yu era meia verdade. O objetivo dela era conversar com ele. Sente o clima, o Maki é pego de surpresa. Ela mostra uma ficha de apresentação verdadeira, onde escreveu que ama refrigerante de cola e bebidas com gás, que encontrou sua alma gêmea e adoraria ser amiga dele. Ela explica que dessa vez preencheu de verdade, como ele fez no primeiro dia. Sem perder tempo, pede uma recomendação de filme. O Maki pensa e escolhe Tubarão Piranha. A Umi dá risada com a capa, dizendo que não faz sentido. Depois fala do Tubarão Kung Fu, mandando a real que o filme é tão ruim que chega a ser bom. O Maki concorda, esse é exatamente o ponto. E foi assim que os dois viraram amigos em segredo. Voltando para o corredor, é aqui que ele recebe a mensagem da Umi pedindo para se verem. E ele aceita. Mais tarde, a Umi chega no apartamento dele. O Maki avisa que já pediu a comida.
Quando mostra o refrigerante de cola e a batata frita, ela pergunta o prato principal. Como se estivessem em total sincronia, a Umi começa a falar junto com ele, palavra por palavra. Frango teriyaki com alho, queijo dos anjos e demônios, queijo em dobro, maionese extra e o triplo de alho. O Maki fica impressionado e quando ela solta um sorriso provocador, ele diz que ela tem um gosto muito bom. Quem não queria uma sintonia dessas? Fazem um brinde pro fim da semana. A Umi pergunta o jogo do dia. O Maki diz que acordou competitivo e escolheu um jogo de tiro. Ela avisa que vai amassar ele, mas ele lembra que ela perdeu de 10-0 na semana passada. Ela jura que treinou em casa. Depois de um bom tempo, a Umi tá sofrendo nos controles enquanto o Maki joga super tranquilo com um sorrisinho, ganhando como sempre. No fim, a Umi quase soca ao chão, mas ele segura a mão dela por causa dos vizinhos. Frustrada, exige trocar de jogo. Quando a noite cai, ela diz que precisa ir. De repente, o olhar dele trava nela. A Umi percebe, brincando perguntando se gostou do que viu, se cobre e começa a chamar ele de pervertido. Ele explica que só ficou surpreso por ela ser tão magra comendo tanto. Ela rebate que é porque faz exercício e alfineta que com a gordurinha dele ele não tem moral. Dá um beliscão na barriga dele, descobre o ponto fraco e parte pro ataque. Depois de zoar bastante, pega as coisas e vai pra porta. Comenta que é só a terceira vez que se vêem, mas mal pode acreditar no quão bem se dão. O Maki concorda, mas diz que só rolou porque ela tomou a decisão estranha de puxar assunto. Ela rebate que ele é mais estranho por convidar uma garota que acabou de conhecer pra casa. Mudando de assunto, avisa que na semana que vem vão sair. Segundos depois, a ficha do Maki cai. Sair significa sair na rua. Ele corre pro corredor e ela confirma. Compras, comer fora, fliperama. Ela explica que se sente culpada por sempre dar trabalho. Então vai ser a guia dele no mundo exterior. Ele pergunta se vão só os dois. Ela diz que é lógico, já que ninguém sabe que são amigos. Esse foi o acordo, porque ele é um fantasma na escola e ela é o centro das atenções. A Umi provoca, dizendo que ele deve estar nervoso por ter um encontro. O Maki estranha a palavra e nega. Ela diz pra relaxar e que no pior dos casos, se forem pegos, é só dizerem que são namorados. O Maki entra em pânico, mas ela avisa que é brincadeira e vai embora, lembrando que o passeio tá marcado. Mais tarde, o Maki conta pra mãe, que não acredita no que tá ouvindo e pede pra repetir. Ele explica que vai sair com alguém na sexta e quer um adiantamento da mesada. A mãe chega perto e pergunta se ele não tá sofrendo extorsão. O Maki garante que não, que são só amigos. Ela pergunta se não é imaginário. Quando ele nega, fica na empolgação total. O dia chega e a mãe entrega 10.000 ienes, mas ele avisa que 2.000 já estão de bom tamanho. No dia, trocam mensagens para confirmar. Ele com ícone de refrigerante de cola, ela de tubarão. Na escola, a Umi faz um sinal com a mão nas costas pro Maki, que fica tenso. Aí o nota o movimento estranho e a Umi disfarça dizendo que estava coçando as costas. No intervalo, o Maki vai comer num canto afastado e nota um cara prestes a se declarar para uma garota. Tenta sair de fininho, mas tromba com a Yu e a Nima, que querem espionar a Umi e acabam arrastando ele junto. Sente a tensão, os três lá observando de longe. O cara pergunta pra Umi se quer sair com ele. Sem pensar muito, ela manda um "sinto muito", rejeitando na lata. O cara pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não tá procurando nada agora. A Nina comenta baixinho que era impossível aceitar, porque se o cara fica correndo atrás das garotas, é óbvio que vai tomar fora. A Yu concorda e lembra que ele tinha feito a mesma coisa com ela. O Maki pensa que o cara tem muita coragem de se declarar para duas amigas bonitas num espaço tão curto. Enquanto a Umi tenta encerrar a conversa, o cara sugere começarem como amigos. Ela manda direto, assim tem menos interesse ainda. Com o caso encerrado, a Yu pede desculpas ao Maki por tê-lo metido nisso. Antes de ir, pede o celular dele emprestado, salva o número nos contatos e pede para ele dar um toque no dela, avisando que é segredo. Ele se dá conta de que agora tem mais um segredo para guardar. Mais tarde, o Maki conta pra Umi que viu a declaração do veterano, omitindo que a Yu e a Nina também estavam. A Umi garante que não tá chateada. O Maki pergunta se ela é tão popular assim. Ela diz que até é, mas nada comparado a Yu. Curioso, ele pede para explicar o que acha da popularidade. Ele diz que significa gente se aproximando por interesse, lidar com pessoas chatas e que parece um pesadelo. Prefere ficar sozinho a encarar tanta dor de cabeça. A Umi entende, mas acha ele meio dramático, porém logo avisa que é exatamente isso que gosta nele. Como amigo, para não confundir. O Maki responde que ela também não é nada mal como amiga. Ela rebate que se não fosse por ela, ele estaria na pior. Ele devolve dizendo que sem ele, ela não teria com quem falar dos gostos nerds. Isso acende o espírito competitivo dos dois e pegam os controles para mais um duelo. A semana passa até chegar a sexta do passeio.
O Maki manda mensagem avisando que tá indo pra estação. A Umi, ainda com a Yu e a Nina, solta a velha desculpa de ter coisa pra fazer em casa. A Nina rebate que mesmo reclamando, ela parece feliz e acusa que deve estar escondendo um namorado. A Yu acha absurdo, mas hesita e pergunta só pra confirmar. A Umi dá um peteleco na cabeça dela e uma bronca na Nina, tudo na esportiva. Na estação, o Maki chega e é surpreendido pela Umi por trás. Ela zoa o visual todo preto dele, aconselhando combinar as cores da próxima vez. O Maki foca na parte da próxima vez. Ela deu a entender que vão sair de novo. Ele a leva numa loja com pegada otaku. A Umi acha curioso, mas avisa que tá adorando conhecer lugares novos. Ela pede pra ele falar com mais intimidade, mas quando ele tenta, chama pelo sobrenome, sem os tratamentos formais, e fica tenso. A Umi faz bico porque ele não usou o primeiro nome. Ele propõe trocar nomes, mas usa a desculpa de que não são tão próximos. Ela, pra não sair perdendo, ameaça arrastar ele pra sessão de maiores de 18 anos. Com a vitória garantida, vão comer num fast food, onde a Umi recomenda uma antologia chamada Anjos do Tubarão. O Maki fica interessado e pergunta se pode fazer planos com ela toda semana. Ela saca que ele tá preocupado com a Yu e a Nina e garante que se encontra com elas nos outros dias. Nesse momento, umas garotas reconhecem a Umi como a que rejeitou o veterano e começam a falar que ela nem é tudo isso. A Umi fica chateada, pega uma batata frita e, num tom carinhoso, pede pro Maki abrir a boca, fingindo que são namorados. Ela fala alto de propósito e dá um chute por baixo da mesa para ele entrar na onda. As garotas concluem que deve ser só alguém parecida, porque a popular não sairia com aquele cara. A Umi levanta furiosa por falarem assim dele, mas o Maki pede pra deixar pra lá, garantindo que o importante é que ela conhece ele de verdade. Ela senta brava e pede pra irem pro fliperama, onde se divertem de montão. Depois de um bom tempo, o Maki sugere que é hora de ir. Ele avisa que vai ao banheiro primeiro. Sozinho, pensa no quanto tudo aquilo é estranho. Nunca imaginou que sairia com a Umi, mas acha que valeu a pena e fica feliz. Na mesma hora, é pego desprevenido quando a Yu aparece com a Nina e outros caras da escola. A Nina não reconhece o Maki sem uniforme. A Yu pergunta se ele tá acompanhado. Ele diz que sim, e nessa hora o celular toca. A Umi escuta toda a conversa. A Yu fica feliz e convida ele para andar com o grupo. A Nina tenta alertar a Yu para não pressionar o Maki, mas na inocência dela, a Yu acha que quanto mais gente, melhor. A Nina não pensa assim. E a Yu pergunta na lata se ela não vai com a cara do Maki, deixando a Nina sem saída. O Maki entende porque a Umi prefere sair só com ele nas sextas. Mantendo a calma, recusa o convite e explica que tem gente que não nasceu para grupo, forçam a barra para acompanhar e ficam exaustas. Ele sabe porque é assim. Percebendo que falou demais, resume que já tem planos com um amigo e vai embora, deixando a Yu sem palavras. Quando encontra a Umi, ela agradece por ter salvado ela. Aí resolve abrir o coração. Conta que faz mais ou menos um ano mergulhou nas coisas nerds. Ela sempre foi a líder, a que mantinha a turma unida. É o que acontece quando se é bonita e inteligente. Mas não demorou para entender que as pessoas pararam de agradecer e começaram a achar que era obrigação dela. A pressão acumulou até ela sentir que ia enlouquecer. E encontrou refúgio nos hobbies, querendo um amigo para compartilhar. O Maki diz que ela devia ter falado antes. Ela concorda, mas lembra que nunca tinha feito amizade com o garoto. Pede desculpas pela confusão do dia e avisa que vai falar com a Yu, que mandou mensagem preocupada se deixou ele irritado. O Maki sente que é ele quem devia pedir desculpas, mas a Umi diz para relaxar, é para isso que servem os amigos. Isso traz uma paz gigante pro Maki. Ela começa a fazer cafuné nele devagarzinho e quando ele pega no sono, aproveita para agradecer mais uma vez. No dia seguinte, a Yu vai direto falar com o Maki, fazendo reverência para pedir desculpas por ter incomodado ele. Isso chama a atenção da sala inteira. O Maki diz que ela tá perdoada e que sabe que a intenção foi boa. Feliz, ela pergunta se ele tem tempo depois, porque quer trocar uma ideia. Ele topa, mas quando ela pergunta bem alto se ele não trocou de número, a sala inteira para. Agora geral sabe que ele tem o contato da popular Yu Amami. O Maki lembra de fininho que era para ser segredo. A ficha cai e ela se despede igual um robô, voltando dura pro lugar. Ele recebe uma mensagem da Umi com um adesivo gigante de OK. Depois da aula, a Yu explica que estava nervosa de ficar a sós com o garoto, por isso a Umi está acompanhando. Ela garante que a Umi é ótima em guardar segredos. Entrando no teatro, a Umi solta um muito prazer em conhecê-lo e o Maki segue a corrente. As duas comentam que a Nina está seguindo eles de novo e saem correndo puxando o Maki pela mão. A Nina sai do esconderijo gritando para pararem, mas a Umi grita de volta chamando ela de paparazzi. No meio da correria, o Maki comenta que a Umi parece se divertir, e embora ela diga que é coisa da cabeça dele, não solta a mão em nenhum momento. Quando despistam a Nina, o Maki sugere irem para casa dele. A Umi dá bronca, dizendo que ele não pode convidar uma garota que acabou de conhecer assim, fingindo indignação. No fim, vão para lá mesmo. A Umi avisa que estão ali para falar do que rolou, mas antes, com um sorriso de dar medo, pergunta como é que os dois têm o número um do outro. Sem escapatória, contam a verdade. A Umi dá um peteleco na testa de cada um como castigo e manda irem direto ao ponto. A Yu faz reverência ao Maki, pedindo desculpas por ter ignorado ele no outro dia.
O Maki aproveita para se desculpar pelo que disse na hora de ir embora, explicando que se retrai em grupos grandes. A Yu conclui que ele deve gostar muito do tal amigo, fazendo os dois ficarem vermelhos por dentro. Para quebrar o clima, a Omi avisa que tá tudo resolvido. Mas antes de ir, a Yu estende a mão e pergunta se ele gostaria de ser amigo dela. O Maki e a Omi são pegos de surpresa, mas a Yu mantém aquela essência inocente e gentil que é a marca registrada dela. No dia seguinte, o nosso protagonista chega na escola naquele pique de sempre, tranquilão, na dele, tentando não chamar atenção. Só que assim que a Yu bate o olho nele, ela já solta o nome do cara na frente de todo mundo, chega perto e ainda manda um "Nossa, hoje o dia tá bonito, né?" Um climão daqueles. O nosso mano até tenta concordar, mas aí a Nina aparece querendo saber se o tal Maki que a Yu comentou é uma rara. E pra Yu isso é óbvio, né? Ela até dá uma zoada na Nina, perguntando se ela não sabe o nome do próprio colega. A Nina tenta explicar que não é bem assim, mas a Yu corta logo dizendo que eles simplesmente fizeram as pazes. Parece fofo, mas o problema é que a sala inteira entra em choque quando ouve isso. O pessoal mais sem noção já começa a criar teoria de que ele tá chantageando a menina de algum jeito, e é por isso que eu falei que as coisas desandaram. Agora a Nina tá morrendo de curiosidade para saber o que eles ficaram fazendo ontem quando sumiram juntos. Enquanto isso, a fofa da Umi manda uma mensagem pro Prota pedindo desculpas pelo jeito sem filtro da amiga. E mais tarde rola uma parada curiosa. Os três acabam indo almoçar juntos meio que por acaso. A Yu tá super empolgada e a Umi também curtiu o lugar, porque é bem reservado e bonitinho, e faz sentido, já que esse é o refúgio onde o Prota costuma comer sozinho. Ele nunca imaginou que estaria ali dividindo a mesa com as duas. Acontece que logo no recreio, a Yu chegou nele e pediu para almoçarem juntos, o que deixou a turma empolvorosa de novo. Os caras estavam morrendo de inveja e ficaram encarando o pobre do Prota com uma cara nada boa. A Umi até tentou avisar a amiga que ela estava sendo bem conveniente. Só que a Yu não é maldosa, ela só é meio desligada mesmo. Ela acha que como ele não curte multidão, ficar só entre eles seria mais confortável. Na inocência dela, ela não vê problema nenhum, o que é verdade só em partes. A Umi pergunta o que o Maki acha disso tudo, e ele confessa que também fica meio nervoso com a situação. Aí, a solução genial da Yu para resolver o conflito é levar os três a almoçar juntos. Como ontem deu certo, ela achou que ia funcionar de novo. E como o Prota já tá pegando confiança na Umi, ele acabou aceitando. E foi assim que esse trio improvável foi parar lá. Na hora de comer, a Yu fica de olho na marmita do Maki, porque a comida parece estar muito boa. Ela já vai logo pedindo um pouquinho para provar, e como o Maki é um cara educado e zero pão duro, ele divide na hora. Ela fica impressionada com o talento dele na cozinha, e ele explica que cozinha sempre porque a mãe trabalha demais. Isso deixa a Yu até meio chateada, pensando que ele cozinha melhor que muita gente por aí. Enfim, ela se acaba na comida dele de tanto que gostou. A Umi também pede um pouco e quando prova, fica até frustrada, porque é injusto o cara mandar tão bem assim. E o Maki é tão diferenciado que faz até sobremesa. Ela se empolga mais ainda e pergunta qual foi a última coisa boa que ele preparou. Ele conta que esses dias fez umas panquecas soufflé que ficaram no ponto. Isso é mais um golpe no orgulho da coitada da Yu, que já tentou cozinhar antes e achou que ia ganhar dele pelo menos nos doces, mas viu que não dá para competir. E o pior é que o Maki é super modesto, diz que é simples e que só segue tutorial do YouTube. A Yu morre de inveja porque agora ela ficou com vontade de provar os doces dele também. Com toda a sua gentileza, o Prota diz que se ela quer tanto, ele pode preparar algo para ela qualquer dia. A menina fica radiante na mesma hora. Ela não quer perder tempo e já pergunta se pode ir na casa dele hoje mesmo. O Prota acha que tudo bem e a Yu já planeia levar a Umi junto também. Depois disso, ela sai rapidinho para comprar algo para beber e sozinhas, a Umi comenta que a amiga é sim uma pessoa incrível, algo que o Maki já percebeu, mas que ela é ligada no 220. É tão inocente que parece um cachorrinho. Mas aproveitando o momento, a Umi fica séria e pergunta se ele não tá sendo muito criticado por causa dela. Não é por mal, mas ela sabe que a Mami não tá nem aí pro que os outros pensam, o que é uma das maiores qualidades dela, mas que acaba sobrando pros outros. O Prota diz que não se importa, porque já tá acostumado com isso. Além do mais, não é como se estivessem perseguindo ele, e ele duvida que passe disso. Só que a Umi explica que se rolar qualquer problema, quer que ele avise. Afinal, querendo ou não, eles estão falando da Mami, a garota mais gata da sala.
Ouvir isso deixa o prota meio pensativo, mas ele sabe que é verdade. Ninguém deu um título oficial, mas virou regra geral. A Amami é a número 1 e a segunda mais bonita é a nossa querida Umi. Mesmo assim, ele tenta dizer que isso é bobeira e ninguém leva a sério. Mas pro ponto de vista da Umi, é um fato. A Yu sempre foi a mais linda, tanto por fora quanto por dentro. O prota ia falar algo, mas ela já manda que logo mais ele vai acabar gostando dela também. Nisso, a Yu volta e começa a conversar com a amiga, mas o protagonista fica ali remoendo o que ouviu e começa a cair a ficha de algumas coisas. E para fechar, a gente vê uma cena interessante. A Nina aproveita que as meninas estão sozinhas se trocando para aula de educação física e pergunta para Yu de onde veio esse interesse repentino pelo nosso protagonista. A explicação dela é bem simples. Ele é gente boa demais, tem opinião própria e olha nos olhos quando fala. Algo que a Umi também faz muito, por isso ela se sentiu à vontade com ele. O tempo vai passando e logo eles já estão na casa do nosso prota depois da aula. Ele prepara o doce que prometeu e olha, o cara é mestre mesmo, porque as duas limparam o prato. E isso deixou a Yu até meio borocochô, porque ela sabe que nem seguindo a receita passo a passo conseguiriam um resultado daqueles. A Umi caiu na risada, dizendo que a amiga nunca presta atenção nos detalhes, mas a Yu não deixou barato e lembrou que a Umi também não é exemplo para ninguém. No último dia dos namorados, ela tentou fazer chocolate e o resultado parecia um carvão queimado que ela chamou de biscoito. O prota achou curioso e elas explicaram que na escola antiga, as meninas trocavam chocolates entre si e era a maior diversão. Aí o Maki lembrou que elas estudaram juntas na escola Tatibana, que é a mais chique da região. Ele achou meio estranho elas terem mudado juntas para uma escola comum, mas preferiu não perguntar nada agora e só curtir o momento jogando videogame. E não é que a Yu é fera nos games, ela deu uma surra na Umi e até no nosso prota. O Maki ficou de cara e pediu umas dicas de como ela fez certas jogadas, e a Yu, toda solícita, chegou bem pertinho dele para mostrar. Enquanto isso, a Umi só observava a cena com aquele olhar de quem tá analisando tudo. Quando já estavam indo embora, a Yu lembrou que esqueceu de convidar o Maki para sair também, já que ele pagou o lanche e ela queria retribuir chamando ele para comer fora, já que cozinhar não é o forte dela. Só que a Umi já avisou de cara, dessa vez ela não vai junto. A Yu achou injusto, mas a Umi insistiu que os dois iam se virar muito bem sozinhos. Tá na cara que a Yu quer se aproximar mais do Maki, tanto que ela liga pra ele logo depois perguntando se ele quer sair na sexta. Mas o nosso garoto surpreende e diz que já tem planos com outra pessoa. Orgulho do meu garoto. Assim que a Umi ouve isso, ela finge que esqueceu o celular e sai correndo de volta pra casa do Maki. Ela chega lá morta de cansaço e fica encarando ele. O prota pergunta se ela esqueceu algo e a reação dela é dar um apertão no nariz dele e dizer que eles se veem amanhã, saindo correndo logo em seguida e deixando o coitado sem entender nada. No dia seguinte, os dois estão lá no clima de sempre, falando de coisas que curtem. O Maki comprou o volume novo de um mangá que ela adorou, e a Umi já ficou doidona querendo saber onde ele escondeu. Ele tentou dizer que nem ele leu ainda, mas para ela isso não é problema, o plano é lerem os dois juntos. Eles vão pro quarto dele, mergulham na história e passam por um turbilhão de emoções. O mangá tava tenso, parecia que ia dar tudo errado, mas no fim deu tudo certo. A Umi curtiu tanto que resolveu ler de novo e passou o dia inteiro ali com ele. O prota, cansado de tanto ler, resolveu fazer um café para despertar. Ia perguntar se ela queria, mas viu que a gata já tinha capotado de sono. Ele achou engraçado como ela confia nele a ponto de relaxar assim, mas o sono acabou pegando ele também e os dois dormiram ali mesmo. Até que acontece o maior pesadelo de qualquer homem. O prota acorda assustado e já vai pedindo desculpas pra Umi, achando que era ela chamando. Só que quando ele vira, dá de cara com a mãe dele assistindo a cena toda. Ela saiu mais cedo do trabalho e agora quer uma explicação muito boa pro que tá vendo. Depois de ouvir a história, a mãe dele, como uma mulher responsável, liga pra família da Umi, pedindo 1000 desculpas pelo vacilo do filho. Enquanto isso, os dois conversam escondidos, meio sem jeito com a situação. A mãe do Maki termina a ligação e avisa que, como já tá muito tarde, a Umi vai passar a noite ali. A menina fica super sem graça, mas a sogrona insiste e já manda ela ir pro banho, avisando que vai separar uma roupa. A Umi tenta dar um toque pro Maki sobre o climão, mas o prota sabe que não dá pra bater de frente com a dona da casa, então ele só manda ela seguir o fluxo. Ela vai pro banho e ele fica sozinho com a mãe. Ela diz que já estava achando estranho o cheiro de perfume feminino na casa todo sábado e pergunta desde quando a Umi frequenta o lugar. Ele explica que já faz uns meses, mas deixa claro que são amigos e não tem nada rolando. A mãe diz que confia nele, mas dá aquele sermão. A Umi ainda é uma garota e ele precisa ter mais cuidado e consideração. O Maki entende o recado na hora e já planeja se desculpar direitinho com ela no dia seguinte.
O Prota vai pro quarto dele trocando de roupa e fritando os neurônios de tanto pensar, mas a paz não dura muita. De repente, a Umi bate na porta e vai entrando. Ela explica que as roupas que a mãe dele emprestou ficaram pequenas e ela teve que apelar pro moletom dele mesmo, o que pra ele é de boa, mas o climão de vergonha entre os dois é nítido. Ele avisa que vai dormir na sala pra ela ficar com a cama, mas antes que ele escape, a Umi segura o braço dele porque quer bater um papo reto. Primeiro, ela começa a provocar, dizendo que ele é um bad boy por fazer uma beldade como ela passar a noite na casa dele. O Maki rebate na hora, falando que a culpa é dela, que dormiu que nem uma pedra, embora, no fundo, ele também se sinta meio culpada. No fim, os dois admitem que vacilaram por estarem tão relaxadas e sentem que aprenderam a lição, mesmo sendo dois rebeldes sem querer. Aproveitando o clima calmo, o Prota decide tirar uma dúvida. A Umi já saca que ele quer saber como fica a situação deles e o segredo de ficarem saindo juntos. Tá ficando difícil esconder isso. Então ela promete que vai achar o momento certo pra contar pra Yu, mas pede pra ele continuar agindo normalmente. Ele confia nela e decide encerrar o dia. Antes dele sair, ela deseja uma boa noite, mas os dois ficam tão sem jeito de falar isso cara a cara que a vergonha bate forte de novo. O Prota desce voada, se enterra no sofá e a mãe dele, passando por ali plena, ainda pergunta se ele não quer dormir com ela. Ele só finge demência e tenta apagar. No dia seguinte, os dois vão direto para casa da Umi. Quando a mãe dela aparece, o Prota quase tem um treco de nervoso, mas se apresenta todo educado como Maki Mahara. A dona Sora Sanagi, uma quarentona bem-humorada, se apresenta também e já vai dando um puxão de orelha na filha. Ela diz que não tem problema se divertir, mas que quer saber onde ela anda e com quem, para não ficar preocupada. Os dois pedem desculpas e prometem ter mais cuidado. Aí a seriedade acaba e a Sora começa o interrogatório. Como é que ele virou amigo da filha dela? O Maki fica todo vermelho enquanto ela bombardeia o coitado com perguntas. Ela diz que a filha é toda misteriosa e que, como mãe, ela só quer saber como é que a menina conseguiu o primeiro namoradinho. A Umi surta na hora, diz que não é da conta dela e reforça pela milésima vez que eles não são namorados. Ela até avisa o Maki pra não dar corda pra velha bruxa e vai buscar umas frutas pra eles comerem. A mãe dela ainda tira sarro, dizendo que a filha é desajeitada demais para cortar a fruta, mas aproveita que a Umi saiu para pedir um favor sério, pro Maki cuidar bem da filha dela. Mesmo com esse jeito doidinho, ela é uma boa pessoa. O Maki dá aquele sorriso e diz que já sabe disso. A Sora fica toda feliz e já libera geral, dizendo que se quiserem fazer festa de pijama, pode ser lá na casa dela também, que aí ela fica de olho e mais tranquila. A Umi volta correndo, corta o papo da mãe e tenta calar a boca da mulher, que continua provocando como se fosse uma criança. O tempo passa e, de volta às aulas, a professora avisa que precisa de 2 voluntários para organizar o festival esportivo. Ninguém quer o BO, óbvio, então a solução é o sorteio. E não deu outra, o Prota tira o papel premiado e vira o representante dos meninos. O clima azeda, porque alguns alunos começam a rir da menina que for sorteada com ele, dizendo que ela vai ser babado cara, já que ele nem consegue falar em público. A Nina fica furiosa com a falta de respeito, sabendo que eles só fazem isso porque a Yu deu bola pra ele. A Ubi tá bem espumando de raiva. O Maki já esperava por isso, e as outras garotas estão fugindo da responsabilidade, só pra não ficarem perto dele e serem alvo de fofoca. Ele tenta manter a pose, mas claro que essas piadinhas machucam. Só que bem no meio desse climão, a própria Yu levanta, pede licença pra professora e solta a voz pra sala toda ouvir. Por acaso todo mundo aqui odeia o Mahara ou quê? O silêncio é imediato. Eu queria entender porque sempre fazem a mesma coisa, ou ignoram o cara ou excluem ele, porque de verdade não faz o menor sentido, já que o Prota não fez nada de errado, mas ainda bem que a Yu abriu a boca, porque a professora não estava fazendo nada. Aproveitando que tá ali do lado dele, ela pergunta se pode ser voluntária para fazer o trabalho com o amigo, e a professora diz que tudo bem, desde que ele também concorde. Só que a galera não percebeu um detalhe, a Yumi também estava tirando um dos papéis, e adivinha, ela tirou o premiado. Ela mesma avisa a professora que o justo é quem tirou o papel no sorteio fazer o trabalho. Além disso, ela tem tempo de sobra e tá afim de fazer. A Yu tenta dizer que ela que queria participar com ele, mas a Yumi pede pra ela se acalmar. Ela entende que a amiga esteja chateada com a forma como tratam o Prota. A classe inteira sente o peso da bronca, mas na boa, achei foi pouco. A Yu tenta se desculpar com a Yumi, mas a amiga pede pra ela se desculpar com a turma e com o Prota, e é exatamente isso que ela faz. No fim das contas, a decisão tá tomada.
O Prota e a Yumi vão trabalhar juntos e ele pede o apoio da sala. Quando os dois estão reunidos, o nosso Prota comenta com a Yumi como ela foi incrível por ter feito aquilo. Ela concorda que sim, claro, mas confessa que a Yu foi muito mais incrível. A Yu bateu de frente com todo mundo sem rodeios e não ligou a mínima se ia estragar o clima. Pra Yumi, é genial que a amiga consiga se irritar tanto pra defender alguém, e ela tem certeza de que até o Prota estremeceu quando ouviu a Yu falar daquele jeito. Sendo bem sincera, a Yumi diz que jamais conseguiria fazer algo assim, porque ela sempre prioriza manter um bom ambiente entre todos. Mas bem nessa hora, a Sei, a presidente do conselho estudantil, chega e o papo acaba ali. Só que o nosso Prota não consegue parar de pensar que a Yumi parecia meio pra baixo. Ele acha que a culpa é dele por ter causado toda essa confusão. Mas antes de ficar se lamentando, ele decide que o melhor a fazer é dar o seu máximo e se esforçar ainda mais. Na saída da aula, a Yumi esbarra com a Yu, que estava lá esperando por ela. E o motivo? Só pra agradecer. A Yu sabe que se a amiga não tivesse interrompido, ela com certeza teria dito coisas bem piores. A Yumi dá um puxão de orelha amigável, concordando que sim, mas também diz que é ela quem precisa agradecer. A Yu não entende o motivo, e a Yumi explica que o normal é que a turma toda se dê bem, mas no fundo é porque as duas defenderam o amigo delas. Pra Yu, de qualquer forma, a amiga apareceu ali como se fosse um príncipe encantado, e isso traz de volta várias lembranças de quando elas eram crianças. No dia seguinte, a situação muda. Vemos a Yumi avisando a turma que eles precisam preparar um objeto decorativo, o que não agrada a ninguém, já que a ideia geral era fazer um mei de café. A Yumi entende a frustração, mas solta a isca. Se eles realmente se dedicarem ao projeto, pode ser que as meninas façam cosplay. Só de imaginar como elas ficariam lindas, a empolgação da sala vai lá no teto. Mas calma lá, quando a Yumi diz as meninas, ela se refere apenas a Yu e a Nina. Ela mesma não vai vestir nada, porque o papel dela é ser a produtora, e o único trabalho vai ser explorar o talento deles para que a sala seja a melhor de todas. Ela pergunta pro nosso Prota se ele concorda com o plano. Ele, claro, não faz a menor ideia de como responder, mas a Yumi também quer saber se alguém tem alguma sugestão. O silêncio reina. Ninguém, absolutamente ninguém tem uma ideia. É aí que o nosso Prota dá o primeiro passo. Ele levanta a mão e diz que tem uma proposta. O cara tá morrendo de vergonha, reúne toda a coragem que tem, mas pelo menos fala. A ideia dele? Fazer mosaicos com latas vazias. Quando a aula acaba, ele vai falar com a Yumi, completamente exausto. Ter dado uma sugestão na frente da sala inteira sugou anos de vida dele, mas ele fica aliviado por ter a Yumi ali do lado. Ele até comenta que se fosse com alguém como a Yu, com certeza teria ficado muito mais nervoso. A Yumi concorda e diz que ele devia agradecer a própria sorte, mas depois decide contar a verdade. Sente o drama. Ela mentiu. Naquele dia do sorteio, ela não tinha tirado o papel premiado para fazer dupla com ele. Ela só fingiu que sim, e como ninguém questionou, o plano deu certo. A Yumi acha que ele vai dar uma bronca nela por ter feito algo errado, mas ele diz o contrário. O Prota confessa que estava vendo a galera encarar aquele sorteio como se fosse um castigo. Por isso, de todas as pessoas ali, ele fica feliz que ela tenha ficado com a vaga, e isso deixa a garota super contente. A partir daí, a turma coloca a mão na massa pro projeto, e como sempre, a Yumi tá na linha de frente liderando quase tudo. Enquanto isso, ela tá com o Prota fazendo um desenho. Ela não curte muito o resultado, mas pra ele tá incrível. O plano é transformar aquilo em um mosaico, decidir a paleta de cores e o resto será feito com as latas. E por falar em latas, a Yu, que ficou encarregada disso, chega bem na hora. A coitada desabafa que as pessoas são complicadas e tem um monte de lata cheia de cigarro. Pro nosso Prota, tranquilo, é só lavar tudo. Afinal, eles teriam que limpar de qualquer jeito por causa do açúcar das bebidas. Enquanto eles conversam, a Yu bate o olho no mangá que eles estavam usando de referência, fica animada e pede pra tentar desenhar também. Quando ela termina, o Prota fica de queixo caído. Ela mandou muito bem. Ele até brinca perguntando se ela é ilustradora profissional em segredo. A Yu ri, diz que não, mas confessa que fazia tempo que não desenhava algo que realmente gostasse. A Omi tenta disfarçar, mas fica um pouco chateada. Ela admite que a Yu é muito melhor nisso, então decide passar a parte da arte pra ela. Em troca, a Nina vai ficar com o trabalho de separar as latas. Ouvir isso anima bastante a Yu, que fica feliz por trabalhar mais perto do Prota. Mas, de novo, a Omi não parece nada satisfeita com a situação. Os dias passam e os alunos continuam focados no trabalho. A Yu está super concentrada na arte dela, sempre com o apoio da Umi. No final, o resultado do desenho fica simplesmente espetacular. A Umi mostra a obra para as meninas da sala, que concordam plenamente. Afinal, aquela garota manda bem em tudo. E do nada, essas mesmas meninas aproveitam a chance para agradecer a Umi por ter controlado aquela confusão do outro dia. Elas admitem que passaram dos limites e trataram o Prota super mal. Então foi compreensível a Yu ter ficado daquele jeito com elas. Elas até comentam que se a Umi não tivesse agido, a situação teria piorado
melhorado muito, mas a Umi muda o foco e diz que o Prota tá se esforçando demais no projeto, pedindo que elas o apoiem bastante daqui pra frente. A Umi já estava indo embora quando recebe uma mensagem do nosso Prota elogiando o excelente trabalho dela. Ela, claro, quer mais atenção e pede pra ser mais mimada. O Prota não decepciona, chama ela de lenda, titã, fera e mais um monte de coisas. Mas aí vem a parte chata. Ele diz que mesmo sendo sexta-feira é melhor ela descansar hoje, ou seja, não vão se reunir como de costume. Mais tarde vemos o nosso Prota totalmente sozinho trabalhando nos mosaicos. É nesse momento que bate a realidade. Ele percebe que fazia muito tempo que não passava o dia assim. Ele saiu da solidão total para ter a Umi ao lado dele e agora está sozinho de novo. E por não parar de pensar nela, ele simplesmente não consegue se concentrar em nada. Sem aguentar, ele pega o celular e liga para Umi. Ela estava no karaokê com as amigas, mas sai rapidinho para atender. A garota fica surpresa com a ligação e o Prota inventa uma desculpa. Ele diz que, como tá fazendo toda a parte do design em casa, talvez ela pudesse passar lá para revisar o trabalho e depois eles poderiam comer e jogar. A Umi, que não é boba, começa a rir e provoca. Ele só queria dizer que estava com saudades. Ele tenta negar, mas é um péssimo mentiroso. Brincando, a Umi insiste para ele falar a verdade. Ela quer ouvir da boca dele que ele está morrendo de solidão sem a sua querida Umi. O Prota fica todo sem graça, diz que vai fazer tudo sozinho e ameaça desligar, mas a Umi manda ele esperar. Na verdade, ela também quer ir para lá, porque sente um pouco de falta dele. A conversa quase não continua porque a Yu aparece perguntando se está tudo bem. A Umi dá uma desculpa rápida dizendo que teve um imprevisto em casa e precisa ir embora. E assim ela vai ao encontro do nosso Prota. Assim que ela chega, já entra provocando, mas logo repara no quanto ele adiantou o trabalho. O tempo passa, o cansaço bate e ela pede para se recostar um pouco. O Prota diz que não tem problema, mas a Umi logo acha que ele quer que ela durma lá de novo. Ela avisa que ele está ficando muito atrevido, mas que a mãe dela já deu passe livre para bater nele se ele tentar alguma gracinha. O pobrezito fica roxo de vergonha e tenta disfarçar, mas a Umi não para de encarar o garoto. Depois, ela simplesmente encosta a cabeça no ombro dele. Ela estava prestes a dizer algo muito importante naquele momento, mas a campainha toca e adivinha quem é? A Yu chegou de surpresa. O nosso Prota vai atender para ver o que aconteceu. Ela pede desculpas pelo horário, mas logo se aproxima do quarto e avisa a Umi que já sabe que ela está lá. Não adiantam nada se esconder. O Prota deixa a Yu entrar para que elas possam conversar. A Yu avisa que não quer demorar para não atrapalhar o tempo a sós deles. O Prota pergunta como ela descobriu e a garota, bem direta, explica que a Umi começou a usar a família como desculpa com muita frequência, o que não era normal. Mas o que a Yu realmente quer saber é porque a amiga escondeu que passava o tempo com ele. A Umi trava e não sabe o que responder. Para ajudar, o Prota assume a culpa, dizendo que ele mesmo pediu para manter segredo, mas a Yu só quer falar com a Umi e pergunta se isso é verdade. O silêncio da Umi machuca a Yu, que questiona se a amiga não confia nela. A Yu chega a se assustar, pensando que talvez só ela considerasse as duas amigas. A Umi tenta negar, mas não consegue dar uma resposta sincera. A cabeça dela viaja para a infância, lembrando como as duas eram inseparáveis. Só que a Yu sempre foi o centro das atenções. Várias vezes a Umi tentou fazer planos com outras meninas, mas no final de semana a Yu já tinha roubado a cena e feito planos no lugar. Ou seja, a Umi tem sim uma resposta engasgada, mas não quer falar e deixa isso bem claro para a amiga. Vendo o clima pesado, a Umi se desculpa com o Prota por ter metido ela nessa situação. Ela se prepara para ir embora, a Yu até tenta acompanhá-la, mas a Umi corta e diz que quer ficar sozinha. Antes de fechar a porta, ela ainda se desculpa, se sentindo uma péssima amiga. A Yu fica muito preocupada vendo ela daquele jeito, já que a Umi nunca agiu assim, e praticamente pede ajuda ao Prota para saber o que fazer. O mais triste é que no dia seguinte, quem está mais assustado é o nosso Prota. A Umi não responde às mensagens dele e nem deu as caras na escola ainda. O garoto tá a puro nervosismo. Mas de repente, quem entra na sala de aula juntas? A Yu e a Umi. A Umi age como se nada tivesse acontecido e dá bom dia pro Prota. Só que logo em seguida ele recebe uma mensagem da Yu, perguntando se por acaso ele conseguiu falar com a amiga. Ele responde que não, e a Yu diz que também não conseguiu. O tempo passou e o clima ficou esquisito demais para puxar assunto. Mas hoje a Umi apareceu na casa da Yu agindo com a maior naturalidade. Por isso ela achou que as coisas tinham se resolvido. A única coisa que a Umi disse para Yu foi um pedido de desculpas pelo que rolou na sexta, pedindo para ela esquecer tudo. É aí que o Prota reflete. Ele achava que era difícil guardar o segredo que tinha com ela, mas a verdade é que a Umi também tinha seus próprios segredos e estava carregando tudo isso sozinha. Nesse mesmo momento, ele sobe para o terraço, onde a turma toda está trabalhando. As meninas estão lá se organizando quando o Prota aparece chamando a Umi. O problema é que o coitado acaba falando alto demais e chama a atenção de todo mundo, dizendo que precisa ter uma conversa muito importante com
com ela. A Umi tenta desviar, dando a desculpa de que ainda tem trabalho para fazer, mas a Yu e a Nina sacam a situação na hora e dizem que dão conta do recado sozinhas. Sem saída, a Umi acaba indo conversar com ele. Eles vão para um depósito e ela está furiosa. Afinal, a relação deles era um segredo e ele acabou de colocá-la numa saia justa na frente de todo mundo. O Prota se defende dizendo que a culpa é dela por tê-lo deixado no vácuo, algo que a Umi não tem como rebater, mas ele propõe que eles continuem separando as latas enquanto conversam. A Umi percebe o silêncio dele e questiona se ele não vai mesmo perguntar nada. Ele se faz de desentendido, mas ela sabe que o garoto tá super confuso com o sumiço dela. Ele então pergunta se ela finalmente quer desabafar. A Umi confessa que ainda não se sente pronta, mas também tem consciência de que não dá para continuar assim, especialmente com a situação mal resolvida com a Yu. O Prota responde que adoraria saber o que se passa na cabeça dela, mas não vai obrigá-la. Ele concorda em esperar o tempo que for preciso. De repente, ela dá um abraço apertado nele pelas costas. A Umi se encolhe ali, chamando ele de completo tonto. Ela confessa que adora o fato dele ser tão compreensivo, mas avisa que isso também pode ser ruim. Ela alerta que as pessoas podem se aproveitar da bondade dele, que é exatamente o que ela, como uma covarde, está fazendo. O Prota tenta virar para olhar para ela, mas ela o impede na hora. Proibido olhar para o rosto dela agora. A garota tá morrendo de vergonha, mas mesmo assim ela pergunta se ele estaria disposto a escutar a história até o fim, mas só depois do festival cultural. Ele aceita sem nenhum problema. Aliviada, ela o solta e promete que também vai conversar com a Yu, mas precisa de um tempo, o que deixa o nosso Prota muito feliz. E assim chegamos ao dia do festival. A escola está lotada, com muita gente indo de um lado para o outro se divertindo. Aquele mosaico decorativo que o nosso Prota e os demais fizeram ficou incrível. É imenso e chama a atenção de todo mundo. Os colegas estão muito felizes por ele ter dado a ideia. Quando os dois finalmente conseguem um tempinho a sós, ele pede um favor, sem pressão, mas ele pergunta se pode segurar a mão dela, dizendo que ela parece estar com frio. A Umi percebe que ele só quer animá-la e, achando a atitude bem ousada, cede, segura a mão dele e agradece, dizendo que agora se sente mais tranquila. Mas bem nessa hora, a porta se abre. É a Yu, acompanhada de duas amigas. Por sorte, ela não viu as mãos dadas, apenas chama as garotas para se aproximarem. O Prota não as conhece, então a Yu as apresenta como amigas do Fundamental. No entanto, a Umi as reconhece na hora. Ela diz para Yu que elas são amigas dela e tem a coragem de perguntar diretamente para as garotas se em algum momento elas a consideraram uma amiga também. As duas apenas desviam o olhar, em silêncio. A Umi percebe que o confronto que ela estava adiando vai ter que acontecer antes do esperado. O clima fica pesado. Ela pede para que tanto a Yu quanto o Prota escutem com muita atenção, pois ela está prestes a contar toda a verdade sobre o seu complexo de inferioridade. Lá no passado, a gente vê a nossa querida Umi junto com essas duas meninas quando ainda eram pequenas. Elas estavam dando aquela força para Umi virar a presidente do conselho estudantil. Mas de repente ela notou a presença da Yu lá longe. A Umi ficou olhando fixamente, super intrigada, e pediu para as amigas esperarem porque ela tinha algo para resolver. Foi aí que ela se aproximou pela primeira vez e se apresentou como Sanagi Umi. A pequena Yu estava bem tímida, mas se apresentou também. Com toda a inocência, a Umi perguntou por que ela voltava sozinha das aulas ou se não tinha amigas para fazer companhia. Ouvir isso mexeu bastante com a pequena Yu. Ela confessou que todo mundo a evitava na antiga escola, principalmente por causa do cabelo e da cor dos olhos dela. Ela acabou ficando sozinha, porque morria de medo de que a mesma coisa acontecesse agora. A Umi entendeu o lado dela na hora e estendeu a mão, dizendo que a partir daquele momento, as duas iriam juntas para a aula. Foi assim que elas viraram grandes amigas e onde toda essa história começou. Foi a Umi quem deu aquele empurrãozinho para Yu se apresentar para suas duas amigas. Assim que bateram o olho na Yu, elas ficaram encantadas, até porque ela é muito linda. Graças a esse apoio da Umi, a Yu começou a ter muito mais confiança. Depois disso, ela saiu daquele caparaço que aprendia e começou a iluminar todo mundo com o seu sorriso lindo. Tudo estava indo muito bem até aí, mas depois a Umi percebeu que as coisas iam mudar. É que algo começou a parecer estranho quando elas entraram no ensino fundamental, porque a Yu e a Umi caíram na mesma sala. A Yu não cabia em si de tanta felicidade, mas também sentia pena por ter se separado da Sanai e da Manaka. Mesmo assim, a Yu animou as meninas para continuarem comendo juntas. Isso só fazia as amigas rirem, porque a Yu não largava a Umi por nada. Desse jeito, o pessoal novo ia acabar dando risada delas. A Yu já ia começar a se preocupar com a ideia de conhecer gente nova, mas a Umi disse para ela ser exatamente como sempre foi e pronto. Com isso, ela se apresentou para a turma e ganhou o coração de todas as meninas.
Enquanto isso, a Umi só observava e pensava que também conseguiria chamar a atenção desse jeito se fosse obrigada. Mas a verdade é que ela não gosta de ser o centro das atenções. Ela também ouvia as meninas da sala comentando como a Umi era linda e que elas até se gabariam de ser amigas dela. E essas palavras iam ganhar um peso muito maior quando elas chegassem ao 3º ano. Tanto a Umi quanto a Yu faziam amizades e se davam super bem. O problema é que de longe já tinha um grupo de meninas julgando a Umi. Como a Yu ia se destacando o tempo todo, a Umi começou a parecer muito apagada do lado dela. As meninas implicavam dizendo que ela não tinha graça nenhuma e não entendiam o que ela fazia andando com alguém como a Yu. E não parou por aí. Sente o drama daquele dia em que a Umi chamou a Sanai, a Manaka e a Yu para sair em grupo. Ela tinha ganhado 4 ingressos para o cinema e queria muito se divertir com as amigas. Mas foi nessa hora que as duas pediram desculpas e disseram que já tinham compromisso. A Umi não quis chamar só a Yu para não ficar um clima estranho saindo com apenas uma parte do grupo. Então decidiu ir sozinha. O balde de água fria veio quando ela descobriu que a Yu, na verdade, tinha saído com as outras 2 meninas. A Yu se sentia mal porque também queria se divertir com a Umi. Mas, segundo as meninas, a Umi não podia ir porque estava focada nos estudos e coisas do tipo. E a Umi acabou escutando tudo isso escondida. Segundo a garota, isso seria só um resumo de tudo o que rolou até o ensino médio. Obviamente, a Yu fica em choque com essa história e pergunta se foi por isso que ela decidiu mudar de escola. A Umi responde que só mudou porque a outra escola era muito cara, mas essa desculpa não colou muito bem. A verdade é que ela queria fugir daquela situação. Claro que a Yu veio junto com ela, e a menina acha isso óbvio, afinal, ela é sua melhor amiga. É verdade que a Sanai e a Manaka também são amigas dela, mas a pessoa mais importante sempre foi a Umi. E a Umi responde que esse pode ser exatamente o problema. Ela agradece muito por essas palavras, mas quem acabou pagando o pato de toda essa história foi só ela. Além disso, a Umi conta que conversou com a Sanai e com a Manaka na formatura. Elas só queriam se aproximar mais da Yu, por isso fizeram aquilo. O mais curioso é que a Yu, mesmo sendo super popular em todo lugar, só chama a Umi de amiga de verdade. Mas infelizmente, a inveja das outras pessoas começou a afetar a Umi. Por exemplo, todas as garotas que falam com ela só fazem isso para conseguir chegar perto da Yu, nada mais. Aí o nosso protagonista percebe uma coisa, e a Umi confirma. Ela só não queria que a Yu descobrisse tudo isso, porque morria de medo de perder o único amigo que deu tanto trabalho para conseguir. Aproveitando o momento, a Umi pergunta para Yu se ela realmente gosta dela. Para Yu, isso é mais do que óbvio. Desde que se conheceram, ela é sua melhor amiga. A Umi responde que também gosta muito, mas ao mesmo tempo e na mesma intensidade, também a detesta. Logo depois de dizer isso, ela sai correndo porque precisa esfriar a cabeça. A Yu até tenta pedir para ela esperar, mas não teve jeito. O Maki então avisa a Yu que vai atrás da Umi, porque ele também tem umas contas a acertar com ela. Quando ele encontra, ela tá bem triste, olhando pela janela. O Maki dá aquela provocada dizendo que essa pose dramática não combina nada com ela. Depois ele puxa uma cadeira para falar de frente e diz que ela é incrível. Ele nem acredita que ela guardou tudo isso para si mesma por tanto tempo. Ele sabe que não deve ter sido nada fácil, então diz que a atitude dela é admirável. Isso, claro, toca o coração da Umi, que concorda e diz que foi uma situação sufocante, então ela quer que ele admire ainda mais. É nessa hora que o nosso protagonista começa a mimar a garota. Enquanto isso, a Nina estava subindo pro terraço bem casualmente e deu de cara com aquelas 2 meninas de antes. Chegando lá em cima, ela encontra a amiga super pensativa e pergunta o que tá pegando. A Yu responde que tá refletindo bastante, o que deixa a Nina surpresa, já que isso não é muito a cara dela. Por outro lado, a Umi tá se sentindo péssima e diz pra si mesma que é a pior pessoa do mundo naquele momento. O Maki pergunta se ela se odeia ou algo parecido e ela confirma. Ela passou um tempão fazendo com a Yu a mesma coisa que tanto doeu quando fizeram com ela. Mentiu e manteve a amizade com o Maki em segredo, deixando a Yu totalmente de fora. Por isso, ela se pergunta o que deve fazer agora. Segundo o nosso protagonista, dar um passo pra trás seria a melhor escolha. E ele tá falando da relação dele com ela. Ele sabe muito bem que as duas querem se reconciliar. E como isso vai levar um tempo, prefere que ela dê prioridade total pra Yu. Mas ele sugere apenas que eles parem de andar juntos o tempo todo, e não que deixem de ser amigos. Eles vão continuar se esbarrando na escola e mandando mensagens todo dia. Além disso, vão continuar juntos no comitê, então podem conversar sem que ninguém saiba de nada. Ele falava e falava, até que a Umi perdeu a paciência e mandou ele calar a boca. Ela avisa que ele tá dando muita informação de uma vez, e que precisa escutar o lado dela também. Nesse momento, ela segura as mãos dele e pede que ele diga o que realmente está sentindo. Ela quer saber se ele vai sentir saudade se eles pararem de se ver.
resolver. O que pro Maki é bem óbvio. Então a Umi pergunta se ele quer que tudo continue do jeito que tá. O nosso protagonista responde que sim, mas também quer que ela faça as pazes com a amiga. A Umi acha que ele tá pedindo demais, mas entende perfeitamente a situação. Então agradece por ele ter falado a verdade na cara dela. O Maki deduz que ela já sabe o que tem que fazer. A Umi confessa que ainda tem suas dúvidas, mas mesmo assim os dois vão de mãos dadas para ela conversar com a Yu. A Yu comenta que os dois ficaram bem próximos, e a Umi confirma. Ela explica que mesmo sendo uma amizade recente, ele é alguém muito importante para ela. A Yu logo quer saber se ele é mais importante do que ela, mas a Umi garante que os dois estão no mesmo nível de importância, ninguém fica acima de ninguém. Depois disso, ela pede desculpas por ter escondido isso até agora. Era exatamente o que a Yu precisava escutar, porque ela estava apavorada. Por um momento, ela achou que a Umi não a considerava mais como amiga. Ela abre o coração e diz que o Maki é muito mais legal e inteligente do que ela, e que achou que seria trocada. A Umi pede desculpas novamente, e diz que nunca quis que ela se sentisse assim, que só estava agindo como uma boba. A Yu responde que também pisou na bola e dá um abração nela, dizendo que não fazia ideia do quanto a tinha feito sofrer. Tudo isso porque ela ficou dependente demais da Umi, e aproveita para pedir perdão por isso também. A Umi então conta que estava pensando em dar um tempo na amizade com o Maki para que as duas pudessem ficar sozinhas. A Yu vira pro nosso protagonista e pergunta se ele concorda com isso. Ele responde que só quer respeitar a decisão da Umi. Isso faz a Yu perceber que tanto a Umi quanto o Maki são dois grandes bobos. A amiga pede desculpas, mas não vê outra saída para a situação. Ela quer que elas sejam amigas de verdade e em pé de igualdade, não só de enfeite, e não quer mais esconder nada de ninguém. Então a Yu diz que sendo assim não tem outra opção, mas que nem morta aceitaria uma ideia dessas. Ela pede pra Umi pensar bem, porque fica com pena do Maki. Ela não quer monopolizar a amiga bem quando o nosso protagonista tá doido pra ficar com ela, porque isso seria basicamente inverter os papéis que causaram o problema. Mas a Umi insiste que se não fizerem nada, as coisas não vão mudar. A Yu rebate que isso não importa, tá tudo bem. Em troca dessa confusão, ela só vai pedir que eles façam uma coisinha por ela, que eles fiquem de mãos dadas e aproveitem o festival. E é bom que se divirtam. Claro que pra eles a situação é super constrangedora. A galera que vê a Umi acha ela linda e comenta que deve estar de mãos dadas com ele por causa de algum desafio ou coisa do tipo. Enquanto isso, a Nina tira um monte de fotos dos dois. A Umi fica irritada e promete que ela vai pagar caro por isso depois, mas por enquanto eles preferem focar em se divertir. A Umi vê uma casa assombrada e decide entrar, dizendo que tá com medo, mas a verdade é que ela não liga nenhuma e sai arrastando o Maki. Como era de se esperar, o nosso protagonista quase morre de pavor lá dentro, enquanto a Umi se diverte a valer. Pelo menos na saída ela compra uma bebida pra ele, como prêmio de consolação por todo aquele sofrimento. Dali de onde eles estão dá pra ver o mosaico que a turma fez, e ficou sensacional. O nosso protagonista diz que é claro que ficou bom, afinal eles deram duro naquilo. A Umi comenta que talvez eles até ganhem o prêmio. De longe, ela vê a Yu com as outras duas meninas, mas dessa vez não sente mais aquela angústia no peito. E assim, o festival escolar chega ao fim. Quando a sexta-feira chega, o Maki e a Umi se encontram como de costume. Eles tentam agir com a maior naturalidade, como em todas as outras vezes que se reúnem, mas tem um pequeno detalhe. A Yu tá de olho em cada movimento deles. Segundo ela, eles não precisam dar atenção para ela, já que ela é só um fantasminha. Essa foi a segunda exigência dela. Além de fazê-los andar de mãos dadas no festival, a Yu queria ver exatamente o que eles aprontavam nessas reuniões secretas. E, obviamente, eles não tiveram como recusar. É por isso que eles estão nessa situação meio constrangedora. Mas assim que eles ligam o videogame e começam a jogar, esquecem completamente que a Yu tá ali. Eles agem do mesmo jeito de sempre, brigando por qualquer coisa e zoando um ao outro sem dó. A Yu fica só observando e nota que, de fato, os dois se dão super bem. Quando a partida acaba, o Maki vence mais uma vez e a Umi não fica nada feliz. O nosso protagonista diz que ela pode pedir revanche a hora e onde quiser, sugerindo a semana que vem. Mas aí eles lembram da situação em que estão. E a Umi, já meio irritada, vai falar com a Yu. A amiga pergunta se ela tem algo a declarar pro pobre fantasminha. A Umi só consegue pedir desculpas de novo e confessa que se diverte demais com o Maki. Ela sabe que prometeu que eles não se veriam tanto, mas admite que não vai conseguir aguentar. Então ela pergunta se tudo bem os dois continuarem se encontrando nas sextas-feiras, como sempre fizeram. A Yu não vê problema nenhum nisso. A única coisa que ela exige em troca é que a Umi a mime muito mais do que antes. Depois ela dá mais um abração na amiga, dizendo que assim elas também vão poder conversar sobre muito mais coisas. A Umi agradece e concorda na hora. Depois disso, a Yu avisa que o fantasminha aqui vai parar de atrapalhar.
A Umi até tenta acompanhá-la, mas a Yu diz que não precisa, que ela pode aproveitar o tempo para se divertir com o Maki, e ainda provoca o garoto perguntando se ele não prefere assim também. O nosso protagonista ia mandar a real e dizer que já estava cansado e que não se importava, mas a Yu insiste tanto que eles acabam ficando. Quando a noite cai, o nosso protagonista dá um espirro. Ele tenta disfarçar dizendo que o nariz só tá coçando, mas a Umi saca na hora que ele não tá bem e avisa que se ele tiver com frio é só falar. Ela então pega uma coberta e faz ele chegar mais perto. Ele não entende muito bem a ideia no começo, então a Umi dá um grito mandando ele se aproximar para se cobrirem juntos. E com um convite desses, não tem como recusar, né? Já debaixo da coberta, a Umi pergunta se ela pode parar de chamá-lo pelo sobrenome. Ela passou todo esse tempo fazendo isso, mas a Yu não, porque ela não liga para essas regras. O Maki, chamando-a de Umi, diz que tudo bem, o que a deixa super sem graça. Afinal, esse também não é o sobrenome dela, e ela acaba dando um tapinha nele por causa disso. O nosso protagonista fica sem entender nada. Ele só chamou pelo nome e pronto. A Umi avisa que ela é assim mesmo, então é bom ele ir se acostumando. Mas aí o Maki olha fundo nos olhos dela e com um pouco de timidez diz que não costuma falar esse tipo de coisa por vergonha, mas que quando ela sorri daquele jeito, parece a garota mais linda do mundo. Essa declaração pega a Umi totalmente de surpresa, mas em vez de ficar intimidada, ela rebate perguntando se na verdade ele gosta dela, deixando-o coitada completamente sem reação. Quando o encontro termina e eles já estão se despedindo, ela volta a tocar no assunto de minutos atrás. Eles tinham deixado a conversa em tom de brincadeira, mas ela quer muito saber se ele gosta dela. O nosso protagonista tenta se fazer de desentendido e pergunta em qual sentido ela está falando, mas ele não aguenta a pressão e devolve a pergunta, querendo saber se por acaso é ela quem gosta dele. Afinal, fazer uma pergunta dessas só pode significar uma coisa. A Umi para e pensa bastante na situação, porque o negócio é complicado. Ela acha que não pode simplesmente dizer que gosta dele, porque o sentimento é bem maior que isso. Sente o clima. Ela se aproxima, dá um beijinho nele e diz que gosta dele demais. E ainda manda o aviso. Se ele quiser um beijo na boca, vai ter que se declarar para ela primeiro. Dito isso, ela entra em casa morrendo de vergonha, deixando o nosso protagonista totalmente paralisado lá fora. Agora a gente entra num sonho que o nosso protagonista tá tendo. E olha, é um sonho bem amargo, porque ele tá ouvindo a mãe e o pai discutindo. A mãe dele fica super irritada porque o marido não diz absolutamente nada. E o nosso prota não entende porque ela tá chorando e tão triste. Nesse instante, o pai dele simplesmente levanta e tá prestes a ir embora. Mas antes faz um carinho na cabeça do garoto. E desse jeito, ele some, fazendo o Maki acordar do sonho. É curioso, porque o Maki tem tido esse sonho direto desde que entrou no ensino médio. Mas depois de um tempo, ele vê as mensagens que trocou com a mãe no celular e lembra do que aconteceu há pouco tempo. Por isso, ele acha que entende o motivo de estar tendo esses sonhos agora. Sendo bem sincero, ele também gosta da Umi e adoraria poder falar isso pra ela o quanto antes. Mas ele sabe que os sentimentos podem desaparecer de uma hora pra outra, já que foi algo que ele viu com os próprios olhos em casa. Ele ficou muito feliz de saber o que ela sentia, mas não acha que tem a capacidade de estar com a Umi no momento. E falando nela, chega uma mensagem da garota pedindo para eles irem juntos para a escola. Por causa de tudo isso, o Maki quer se esforçar para em algum momento poder dizer de cabeça erguida que a Umi é a namorada dele. Mais tarde, enquanto eles caminham, a Umi escuta mais ou menos o que ele diz e deduz que ele só quer adiar a resposta da declaração porque a quer como uma plano B, ou seja, uma segunda opção. O Maki tenta explicar que não é bem assim, mas entende o porquê ela veria a situação desse jeito e simplesmente pede desculpas. A Umi diz que ele deveria mesmo se sentir mal, mas também entende que ela é a primeira opção dele. Por isso ela não quer brigar muito e diz que ele deveria estar muito feliz por ter uma amiga tão boa e compreensiva, já que qualquer outra garota teria mandado ele passear. Mesmo assim, ele fica bem desanimado. Então ela tenta de tudo para fazer ele se sentir melhor, já que o garoto disse que quer ser digno dela. Nisso, ela nota que ele tá com os lábios ressecados e decide emprestar um pouco do seu protetor labial. Quando ela termina de passar nele, o Maki obviamente fica um pouquinho nervoso. Afinal, é algo que ela usa todos os dias. Mas a Umi acha a maior graça ele se preocupar com algo tão bobo como um beijo indireto. O coitado não consegue segurar a vergonha, mas pra ela não tem problema, porque na verdade aquele protetor é novo. Na real, ela dá o protetor de presente pra ele cuidar bem dos lábios. Nosso prota aceita, mas também fica sem graça porque ela tá tirando muita onda com a cara dele. E enquanto continuam andando, a Umi fica ainda mais atrevida e brincalhona, dizendo que quando a relação deles avançar, aí assim eles vão poder usar o mesmo.
Depois de soltar essa, ela sai correndo. Quando eles chegam na sala de aula, a Yu obviamente se joga em cima da Umi porque gosta muito dela. Mas ela não é a única da bom dia. Dessa vez, a Nina também dá bom dia pro encarregado, se referindo ao nosso prota. Ele não entende muito bem porque ela tá chamando ele assim. E a garota explica que é porque ele foi um dos encarregados durante o festival. Então deveria ser óbvio. Pra ele, a justificativa não faz muito sentido de qualquer jeito. E por falar no projeto que eles fizeram, parece que a decoração fez bastante sucesso. Eles até receberam um prêmio por ela. Mas a Nina não quer perder tempo falando dessas coisas. Ela vai direto ao ponto e pergunta se ele, por acaso, tá saindo com a Umi. Bem na hora, a Umi aparece pra tentar fazer a amiga calar a boca. A Nina tenta disfarçar dizendo que é só uma brincadeirinha e que ela não precisa se preocupar com isso. Mas quando menos espera, já estão apertando a cabeça dela. Com isso, a coitada não consegue fazer mais perguntas e a Umi volta pro seu lugar, mas continua fuzilando a amiga com o olhar. A Umi diz que se ela tem algum problema, é só falar. A Yu responde que não é nada, só notou que ela tá um pouquinho estranha com o Maki e pergunta se aconteceu alguma coisa. A Umi morre de vergonha, diz que não aconteceu nada, mas a Yu não perde a chance de provocar porque a amiga tá ficando toda vermelhinha. A pobre tenta dar um monte de desculpas, mas ninguém cai nessa. O detalhe é que não somos nós assistindo essa cena. Tem um garoto ali que parece muito interessado em tudo que tá rolando. Mais tarde, vemos o nosso prota mandando mensagem pra Umi. Dessa vez, ele quer planejar alguma coisa pro Natal. A garota logo chama ele de safado, achando que ele quer que ela passe a noite na casa dele ou algo do tipo. Ele confessa que é mais ou menos isso, mas sem nenhuma má intenção. No fim das contas, a ideia não vai pra frente porque ela já tem planos pra esse dia. Deixando isso de lado, a gente volta a focar na Yu, que bem nesse momento tá recebendo a declaração de um garoto. Só que no meio da conversa, ela interrompe o rapaz e diz que sente muito, mas já tem planos com as amigas, e ainda solta que já tem alguém de quem ela gosta. A Nina e as outras que estavam espiando a cena decidem que é a hora perfeita para se aproximarem, assim elas podem tirar a Yu dali e deixar o clima menos desconfortável. Além disso, a Yu já sabia que elas estavam espiando, então a Nina e a Umi simplesmente vão até lá. E falando em planos, parece que contaram pro Maki que vão alugar um salão do centro cívico para dar uma pequena festa. O lance é que não vai ser só para eles, vão convidar outras escolas também. Para participar desse evento, a galera tinha que ter se inscrito muito antes. Infelizmente, o Maki não era amigo das meninas naquela época, então ele decidiu ignorar a festa completamente. Uma decisão da qual ele se arrepende bastante hoje em dia. Quando ele conta isso pras meninas, ele fica bem chateado e diz que talvez ainda dê pra se inscrever, mas a verdade é que já era. Mesmo assim, ele incentiva as meninas a irem e se divertirem juntas. Mas antes que ele termine de falar, a Nina interrompe. Ela avisa que não vai pra festa com a dupla dinâmica. Ela vai com o namorado, um garoto mais velho que se declarou pra ela no festival. Obviamente, as amigas ficam de queixo caído, principalmente por descobrirem isso assim, do nada. E enquanto elas conversam super animadas sobre a novidade, de novo aquele garoto de antes está observando tudo de longe. Dá até um pouco de medo, principalmente porque logo em seguida ele encurrala o Maki. Ele chega perto e pergunta se o nosso prota sabe quem ele é. O Maki diz que sim, já que são colegas de classe, e lembra que o nome dele é Seki. Pelo visto, o rapaz se aproximou dizendo que queria conversar e arrastou o Maki até ali. Nosso prota fica meio assustado, achando que vai arrumar problema, mas o Seki diz que vai direto ao ponto. Ele confessa que só joga beisebol e antes de entrar no colégio, nunca teve interesse em ter namorada, mas quando viu a Yu na cerimônia de entrada, a mente dele apagou. No começo, ele achava que bastava observar ela de longe e pronto. Mas o Natal já tá aí, o ano letivo vai acabar e ele nem sabe se eles vão continuar na mesma turma. Como não quer perder tempo, ele pergunta diretamente se o Maki pode ser amigo dele e depois pedir para Umi apresentar a Yu. De quebra, ainda quer que o Maki o convide para a festa de Natal com elas. Basicamente, o cara pediu um milagre em forma de favores. Nosso prota só fica calado e depois pede desculpas, dizendo que se é para fazer tudo isso, ele vai recusar. Depois de dar o fora, ele pergunta se o Seki precisa de mais alguma coisa. O rapaz se sente muito mal, mas entende perfeitamente. Afinal, ele pediu um monte de coisas para alguém com quem nunca tinha trocado uma palavra na vida. Na cabeça do Seki, o Maki deve estar achando que ele é um sem noção. Nosso prota diz que não é bem assim, mas sente muito por não poder ajudar. Mesmo chateado, o Seki é super educado. Ele diz pro Maki não se preocupar, pede desculpas por ter criado uma situação incômoda e agradece por ter sido ouvido. Ele também confessa que ficou surpreso com o Maki. Por ser alguém tão quieto e reservado, não imaginou que ele teria coragem de dizer que não. Isso faz o Seki respeitá-lo um pouco mais. O Maki acha isso ótimo, mas sente que se for se comparar com uma certa pessoa, ainda tem muito o que melhorar. Mais tarde, quando ele está voltando com a Umi, ela conta que tem sentimentos bem confusos sobre a festa de Natal. É que entre as escolas participantes tá a Tachibana, que é justamente onde estudam aquelas outras garotas que a gente já conheceu.
A pobre da Umi não fazia ideia disso quando se inscreveu. O Maki entende perfeitamente como isso pode ser desconfortável para ela. E como a Umi já pagou para ir, não tem muito o que fazer. Por isso, ela planeja só ir lá, comer o máximo que aguentar e ir embora. Ela também lembra que a festa termina umas 8 ou 9 da noite, então tenta dar a dica de que eles poderiam fazer alguma coisa depois. O Maki pega a ideia no ar rapidinho e diz que vai ficar esperando por ela com um lanchinho leve. Quando chega em casa, o Maki encontra a mãe dele, que há muito tempo não fumava ali dentro. Ela pede desculpas na hora, mas o Maki não liga muito. Ele só pergunta se ela tá com muito trabalho. A mãe conta que esse ano tem sido bem intenso, mas ainda assim é muito melhor que o ano passado em vários aspectos. O Maki concorda e diz que o passado ficou para trás. A cena faz ele lembrar que a última vez que a viu fumando daquele jeito foi há mais ou menos um ano, justamente quando começaram os papéis do divórcio com o pai dele. Mas no momento ele tenta dar o máximo de apoio. Servindo um cafezinho, ele pergunta se ela está bem e pede para ela não se cobrar tanto. Ela responde que tá tudo certo, que só está sentindo o peso dos anos chegando, mas que mentalmente se sente muito melhor. Ouvir isso alegra bastante o coração do Maki. Ele também aproveita o momento para falar sobre a noite do dia 24, mas não é o único interessado nessa data, porque pouco tempo depois, a Yu aparece super animada perguntando se ela também pode ir na festa de Natal do nosso prota. A Umi se arrepende profundamente, porque há pouco tempo ela tinha dito para a amiga que já tinha planos depois da festa oficial e que não poderia voltar para casa com ela. Mas a Yu só captou a parte dos planos à noite e logo perguntou se era com o Maki. A Yu acha isso a coisa mais fofa, dizendo que eles são um casal muito meloso. A Umi, morta de vergonha, rebate dizendo que eles ainda não estão namorando. A Yu questiona, como assim ainda? Como o Maki só se faz de desentendido, a Yu pergunta se os dois vão se encontrar na véspera de Natal. A Umi tenta consertar dizendo que não é nada romântico, que ela só vai ver o Maki como amigo, e que a Yu até poderia ir junto se quisesse. E foi exatamente isso que criou essa situação toda. Nosso prota nem sabe explicar como tá se sentindo agora. Aí que a coisa fica interessante. Quando eles estão na aula, acontece algo que chama a atenção de todo mundo. A sala tá na paz, cada um na sua, quando de repente ouvem uma voz muito alta. É o Seki indo direto até a Yu, dizendo que tem algo para falar com ela há muito tempo. A Yu diz que tudo bem, e os dois andam juntos. A Umi e a Nina percebem na hora que vem declaração por aí. A Umi fica super curiosa porque a Nina não tá indo atrás para ver o que vai rolar. A amiga responde que não é falta de curiosidade, é que todo mundo sabe que o Seki gosta dela, e a resposta já é óbvia, então não tem tanta emoção. Mas a Nina brinca que se fosse o Maki, aí sim ela teria muito interesse. Vendo a cara de brava da Umi, ela sabe que é melhor ficar quieta. No fim do dia, acontece o que a gente já sabia. A Yu recusa o garoto. Para algumas pessoas da sala, aquilo virou um espetáculo. Afinal, ele teve a coragem de dar a cara a tapas. Então agora, a galera vai ter que fazer companhia para ele no Natal pro coitado não ficar sozinho. Neste instante, a Umi recebe uma mensagem da Yu, e as duas vão conversar juntas. Enquanto isso, a Nina incentiva o nosso prota a ir falar com o Seki. O clima na sala tá pesado e vai acabar quebrando o coração do garoto, já que os outros caras estão dizendo que apoiam ele, mas tudo num tom de deboche. A Nina já tá acostumada com essas coisas, então simplesmente segue com os próprios planos. Por isso, logo depois, a gente vê o nosso prota indo até o Seki, que estava bem isolado de todo mundo. O Maki diz que ele foi um pouquinho precipitado. O Seki concorda, assume que estragou tudo e, aproveitando que o Maki é de confiança, pergunta o que a galera na sala tá falando dele. Talvez para animá-lo um pouco, nosso prota responde que são só um bando de animais falando e que ele não fala a língua dos macacos. Isso faz o Seki dar risada, porque o nosso prota é bem mais atrevido do que aparenta. O Seki brinca dizendo que os quietinhos são sempre os piores. Mas, mudando de assunto, ele faz uma pergunta sincera. Agora que a Yu deu fora nele, o que ele deveria fazer? O Seki diz que é o que ele mais se pergunta no momento, porque o normal seria esquecer e buscar um novo amor. Mas, obviamente, não é tão simples assim. Por isso, ele confessa que sente muita inveja do nosso prota por estar saindo com a Umi. O Maki pede desculpas e esclarece que eles ainda não estão saindo, o que deixa o Seki bem confuso. O nosso prota atualiza o cara sobre a situação, e entendendo o cenário, o Seki diz que honestamente não é ninguém para dar conselhos, já que tem zero experiência no amor. Mesmo assim, ele manda real. O Maki precisa se apressar, porque a Umi tá recuperando a popularidade dela com tudo. O Maki não entende, e o Seki explica que a galera tem notado como a Umi parece mais tranquila e bonita desde que o festival acabou. Meninos de outras turmas vivem pedindo para serem apresentados a ela. A mensagem é clara.
O Maki precisa garantir que ninguém roube a garota, e esse é o melhor conselho que ele pode dar como amigo. O Maki ia agradecer, mas se toca e pergunta se eles são mesmo amigos. O Seki responde que conversando percebeu que eles se dão super bem, então achou que não teria problema falar assim. O Maki não acha ruim, mas fica pensativo porque não sabe se é normal confiar tanto em alguém que mal conhece. O Seki diz que não tem problema nenhum, e aponta que o Maki pensa demais nas coisas. O Prota sabe que é verdade, e por enquanto concorda que será um prazer eles serem amigos. Mais tarde, ele acaba se encontrando com a Umi na casa dele, como de costume. Dessa vez, ela estava com frio, então pediu um café, e como um bom anfitrião, nosso Prota atendeu ao pedido. Nisso, ela começa a contar o quanto ficou surpresa por ele ter ficado amigo do Seki. Ela achava que os dois eram de mundos completamente opostos e que nunca se dariam bem. Mas, pro Maki, isso só prova que você nunca sabe se vai se dar bem com alguém até de fato conhecer a pessoa. A Umi fica toda feliz ouvindo isso. Olhando para ela, nosso Prota lembra na hora do conselho de se apressar. Então, ele toma coragem e pergunta se ela gostaria de ver um filme com ele no fim de semana. A Umi pergunta direto se ele tá chamando ela para um encontro. O Maki responde que mais ou menos isso. Ele diz que ele sabe que eles sempre se veem nas sextas, mas nunca fazem nada nos outros dias, então seria uma boa mudança de ares. Ouvir isso não desagrada a garota nem um pouco. A Umi se anima e confirma que será sim um encontro. Mas tem um detalhe, se eles vão ter o encontro no sábado, ele vai ter que acompanhar a garota num outro lugar na sexta. O Prota não faz ideia de onde seja, e a Umi logo avisa que se ele quer sair no encontro com ela, vai ter que ir muito bem vestido. Afinal, ele não estava achando que ia com a mesma roupa de sempre, né? Ele tenta dar umas desculpas, mas ela recusa a ideia completamente. E assim, a semana seguiu seu rumo até a próxima sexta, quando eles foram passear junto com a Yu. O lugar tá lotado de gente, e a Yu não para de olhar para todos os lados, super distraída. Por causa disso, ela acaba tropeçando em alguém e quase cai. Por sorte, o Maki consegue segurar a garota a tempo, e não acontece nada de ruim. Ela agradece pela ajuda, e é nessa hora que percebe que o nosso Prota tem mãos bem firmes. Ela pergunta se isso é comum nos garotos, e ele diz que talvez sim, principalmente para quem pratica mais esportes. Mas, enquanto eles conversam, a Umi aparece e interrompe os dois. A Yu se desculpa, já que foi sem querer, e o nosso Prota também pede desculpas pelo ocorrido. Enquanto continuam andando, ele tenta mais uma vez dizer que sente muito pelo que acabou de acontecer. A Umi afirma que não tá chateada, mas a atitude dela diz outra coisa. Então, ele toma a iniciativa, segura a mão dela e diz que não quer que eles se separem na multidão. A Umi adora a atitude, mas os dois ficam morrendo de vergonha com a situação. A Yu, por outro lado, tá amando ver essa cena desses pombinhos. O tempo passa e o nosso Prota experimenta um monte de roupas junto com as garotas, o que deixa ele completamente exausto. Ele tenta descansar um pouco indo ao banheiro, e nesse meio tempo recebe uma mensagem da Umi dizendo que mal pode esperar pelo dia de amanhã e que vai se arrumar o máximo que puder. Isso deixa o Maki nos nuvens, mas sente o drama. A paz acaba rápido. Quando ele tá saindo do banheiro, ele esbarra em uma pessoa. O Maki logo tenta ajudar a recolher os papéis que caíram, mas o homem o reconhece na mesma hora e fica chocado, já que fazia muito tempo que eles não se viam. E é assim que a gente descobre que esse homem é nada mais, nada menos que o pai do nosso Prota. Ele logo se toca que já tá no ensino médio, então com certeza o garoto veio para se divertir ou algo do tipo, fazendo a pergunta parecer meio boba. O Maki tenta explicar que só veio comprar as roupas, mas o pai dele de repente pergunta se eles não se veem desde as férias de verão. E pior que é verdade. Por isso, o homem também pede desculpas pro filho, dizendo que queria ter mais tempo para ver ele. Acontece que desde aquela época ele tem trabalhado demais. Para falar a verdade, ele tá trabalhando agora mesmo e tem um cliente esperando. O Maki comenta que isso parece cansativo e pergunta se a saúde dele tá em dia. O pai garante que não tem problema nenhum e que tá melhor do que nunca. Sente a coincidência. Bem nessa hora, aparece uma mulher chamada Minato chamando o pai do nosso protagonista. Ela veio atrás dele porque ele estava demorando. Aí o homem aproveita a chance para apresentar o Maki. Ela fica um pouco surpresa, mas se apresenta como Kyoka Minato. Só que bem nesse momento, chega uma mensagem das amigas dela. Então ela avisa ao pai dele que também está um pouco ocupada e vai saindo de cena. Como o Maki já vinha pensando bastante na relação do pai com a mãe, isso acabou desenterrando um monte de lembranças ruins. Mas logo ele acaba esbarrando nas amigas. A Yu já começa a provocar, dizendo que a Umi estava muito inquieta com a demora dele. A Umi não deixa barato, agarra o garoto e faz ele ficar quieto para parar de incomodar. Além disso, a galera precisa continuar o passeio, então ela manda nosso protagonista apertar o passo. Eles aproveitam para ir comer alguma coisa. Mas tem um probleminha. A Umi percebe que o Maki tá com a cabeça nas nuvens. Ela chama de novo e nada dele responder. Quando ela finalmente consegue a atenção dele, nosso herói pede desculpas e diz que só tá se sentindo um pouco cansado.
A Yu também chega meio mal e fala que se ele não quiser comer, não precisa se forçar. Só que o Maki pode até estar distraído, mas a fome continua ali. Por isso eles começam a escolher as carnes para aproveitar aquele banquete. Acontece que ele já começa pegando um sorvetinho, o que deixa a Umi meio indignada. O detalhe é que eles estão num buffet, então cada um pode pegar o que quiser. Mas a Umi dá um toque dizendo que seria bom ele se controlar um pouquinho. Ele se defende dizendo que ela também tá pegando um monte de refrigerante e misturando tudo como se fosse uma criança. Fora que sempre tem espaço para sobremesa, então tá tudo certo. Ele até pede ajuda para Yu, mas ela prefere não se meter nessa briga, sabendo que a coisa pode sobrar para ela. E faz sentido, porque a pobre da Umi fica toda envergonhada enquanto o pessoal brinca com o jeito infantil dela. Eles ficam se provocando de um lado pro outro, mas é tudo na brincadeira. Pro nosso protagonista, isso é muito legal. Tá com as duas faz ele pensar que vai criar memórias muito boas nesse ano. Isso ajuda a esquecer o passado e focar no que tá por vir. Depois, a gente vê nosso protagonista se arrumando pro encontro. Sabe como é? Aquele esquema clássico. Um pouquinho de perfume pro caso dela beijar, abraçar ou se a coisa esquentar. Nisso, tocam a campainha. E não é ninguém menos que a Umi, que tá linda demais. O Maki fica até sem palavras. Ela diz que tá com frio e pede pra entrar. Ele, claro, deixa ela passar e ainda oferece um cafezinho pra dar aquela esquentada. Ela agradece o carinho, enquanto o Maki não consegue parar de olhar pras pernas dela. Mas calma, não é por maldade, ele só tá preocupado porque tá fazendo muito frio lá fora. E ela confirma que tá congelando. Ela até confessa que no meio do caminho se arrependeu de ter saído com aquela roupa e que devia ter se agasalhado mais. O Maki concorda que faria mais sentido, mas ela explica que queria aproveitar a chance pra ficar mais bonita, ainda mais sendo pro garoto que é tão próximo dela. Na verdade, ela chegou mais cedo justamente porque a expectativa estava lá no teto para ver a reação dele. E aí ela solta a pergunta: como eu tô hoje? Ela fica morrendo de vergonha de perguntar e nosso protagonista também não sabe muito bem o que responder. A Umi quase diz que era brincadeira, mas o Maki toma coragem. Ele diz que é difícil falar isso cara a cara, mas que ela tá mais maravilhosa do que nunca. Ele literalmente ficou sem palavras, o que deixa a garota super feliz, mostrando que todo o esforço valeu a pena. Chega a hora de sair. Os dois vão de mãos dadas, o que faz todo sentido. Primeiro porque é um encontro e segundo porque tá frio mesmo. Enquanto caminham, o Maki dá umas olhadas nos espelhos pela rua e repara na imagem deles. Parecem aquele típico casal de ensino médio que tá tentando parecer um pouco mais maduro. E por sorte, o visual ficou legal graças à ajuda da Umi na hora de escolher as roupas. O Maki pensa que, sinceramente, se esbarrar com alguém e rirem da cara dele, ele não liga. Mas se alguém resolvesse brincar com a Umi, a história ia ser diferente. A última coisa que ele quer é que deem risada da garota que diz estar apaixonada dele. A Umi nota que ele tá super pensativo e pergunta o que foi. Ele só responde que espera que ela continue ajudando ele com essas coisas de estilo. Em troca, ele promete fazer de tudo para aprender. Ela adora ouvir isso, achando o comportamento dele super carinhoso e fofo hoje. Ele nem sabe se isso foi um elogio, mas diz que se veio dela, ele aceita como um. Assim, eles chegam ao primeiro destino do encontro, o cinema. E olha que beleza, eles pegam aqueles assentos que são feitos para casais. Para Umi, tá perfeito, afinal é o encontro e eles podem ficar bem coladinhos. E ela não perde tempo, grudando nele o tempo todo. O Maki até comenta que não entende de onde veio tanto carinho de repente, mas ela aponta para o resto da sala e mostra que é exatamente isso que os casais fazem naqueles lugares. Ela ainda joga a carta. Por acaso você não quer ficar assim comigo? Mas o nosso garoto nem sonharia em dizer não. Ele pode ser tímido, mas não é bobo. Bem na hora que o filme vai começar, a Umi pergunta o que ele faria se algum colega de classe visse os dois ali, o que deixa o coitado super reflexivo. No fim das contas, o filme acaba e a Umi dormiu o tempo todo. Ela diz que não tem nem como reclamar, porque o filme era muito chato, e ela só escolheu porque era uma ocasião especial. Ela não leu as críticas nem nada, só quis arriscar. Com 30 minutos, ela já estava arrependida e achou que deviam ter visto de sempre, tipo o tubarão gigante devorador de homens contra Gustaf o Supremo, o Kraken colossal e o androide assassino em série na grande batalha dos pesos pesados. O Maki fica na empolgação total só de ouvir esse título. Eles seguem para o próximo destino, que é um restaurante pequeno. A comida estava ótima, mas os dois concordam numa coisa: as porções eram minúsculas. A Umi diz que sabe que eles acabaram de comer, mas sugere que eles podiam ir atrás de uns hambúrgueres. O Maki concorda na hora. No meio do caminho, a Umi tem outra ideia e sugere que eles vão no karaokê. O nosso protagonista toma um susto e ela acha que talvez ele não goste de cantar. Mas a verdade é que ele nunca pisou num lugar desses.
E isso só motiva a Umi ainda mais, já que vai ser a primeira vez dele. E ela praticamente sai arrastando o garoto. Eles ficam lá numa sala por umas 2 horas cantando sem parar. A Umi manda super bem, tira logo 98 pontos e fica se sentindo incrível, até porque fazia tempo que não cantava. Aí chega a vez do nosso protagonista, que fica sem saber o que fazer, porque para começo de conversa ele não faz ideia de como cantar. A Umi sugere que eles cantem juntos para facilitar. Ela já escolhe a música, entrega o microfone e eles começam a cantar uma música super frenética e maluca. Aos poucos, o Maki vai perdendo o medo e começa a curtir muito o karaokê. Eles passam um momento fantástico juntos. Quando saem de lá, a Umi tá nas nuvens de tanto que se divertiu. Ela diz que o corpo e a voz dela já não aguentam mais, e o Maki tá na mesma situação. Ela também fica surpresa, dizendo que ele canta muito bem. Ele responde que deve tudo a ela, porque foi a primeira vez cantando na frente de alguém, e ela foi muito fofa guiando ele, então ele é muito grato. A Umi diz que não foi nada demais. Nisso, o frio começa a bater forte de novo, e ela aproveita para colocar as mãos no bolso do casaco do Maki. É uma cena super doce e bonita. Ela aproveita o clima e pergunta o que ele pensa sobre ela. Na mesma hora, isso faz o Maki lembrar daquela vez em que ela praticamente se declarou. Ele percebe que ela está esperando uma resposta, e ela quer ouvir agora mesmo. Ela jura que não quer forçar a barra, mas diz que adoraria ouvir o que ele tem a dizer. E se for mais confortável, ele pode falar bem pertinho do ouvido dela, para mais ninguém escutar. O Maki ainda não se sente digno de ser o namorado da Umi, mas também não quer jogar a chance fora. Ele chega um pouco mais perto, mas ela sente cócegas. Mesmo assim, ela continua querendo ouvir. Quando o nosso protagonista finalmente está prestes a sussurrar no ouvido dela, a coisa complica. A gente escuta a Minato chamando o pai do Maki. O nosso garoto vê a cena de longe e trava. A Umi pergunta se ele conhece aquelas pessoas. Ele explica que é o pai dele e uma colega de trabalho, ou pelo menos é o que ele diz, porque a Umi repara que eles parecem bem íntimos. O Maki se levanta na hora e pede para Umi ir embora com ele antes que eles os vejam. Ele acha que só ia atrapalhar se fosse lá dizer oi. Afinal, ele está no encontro com ela e o encontro ainda não acabou. Mas antes que ele termine de falar, a Umi vai lá e dá um abração nele. Ele não entende o motivo do abraço repentino, mas ela avisa que os dois estão vindo bem na direção deles. Dito e feito, eles passam do lado sem nem perceber que o Maki estava ali. Depois que eles vão embora, o Maki pede desculpas para Umi. Ela não entende o motivo, já que ele não fez nada de errado. Ela brinca que se alguém tem culpa, são aqueles dois. Mas o Maki responde que eles também não têm culpa, não fizeram nada de mal, só foram um pouco inoportunos. Ele decide que é melhor voltarem, porque a mãe dele com certeza vai ficar chateada se ele chegar muito tarde. E é assim, com um gosto meio agridoce, que o encontro chega ao fim. Quando o Maki volta para casa, ele olha para todos os lados procurando a mãe. Ele acaba encontrando ela fumando na varanda de novo. Ela pede desculpas, mas o Maki diz que não tem motivo para isso. Ele pergunta como ela tá, e ela responde que tá muito cansada. Fazia tempo que eles não tinham um final de ano tão corrido. Ela confessa que tem algo que tá sugando ainda mais as energias dela, mas prefere mudar de assunto e quer saber como foi o encontro com a Umi. Ela torce para que tenha sido ótimo, mas a única coisa que o Maki consegue pensar é na cena do pai com a colega de trabalho. Mesmo assim, ele diz pra mãe que o encontro foi super legal. A mãe diz que espera que eles continuem assim até o Natal. Ela solta uma piadinha para eles tomarem cuidado se forem fazer outras coisinhas. É claro que é brincadeira, porque ela confia demais no filho e também gosta muito da garota. Depois desse papo, ela pergunta se ele tem planos para a próxima sexta-noite. O Maki diz que as provas finais começam nesse dia, então o plano é só ficar estudando. A mãe já imaginava isso e conta que já tinha avisado o ex-marido várias vezes. Sim, o pai do Maki faz questão de ver o filho nessa sexta, mesmo sendo uma data péssima. Pelo acordo do divórcio, eles combinaram de se ver pelo menos uma vez por mês, para comerem juntos e baterem um papo até o Maki terminar o ensino médio. Pro Maki, isso sempre foi tranquilo, porque ele não odeia o pai. Além do mais, ele sempre leva o garoto em restaurantes ótimos. A mãe comenta que o pai costuma ceder na maioria das vezes, mas que dessa vez bateu o pé e quer ver o Maki de qualquer jeito. O Maki não vê problema, até porque é graças a ele e à pensão que eles conseguem viver de forma tranquila. Mas bem nessa hora, ele sente vontade de perguntar para a mãe sobre a Minato. Por quê? Ele começa a se perguntar, será que a mãe sabe de alguma coisa? O pai e essa mulher podem ter começado a sair depois do divórcio, ou pode ser uma história que já vinha de antes.
Se for a segunda opção e a mãe não souber, a situação toda pode desmoronar. O nosso herói fica tão imerso nesses pensamentos que nem percebe a mãe chamando ele. Ela fica preocupada, pergunta se o encontro foi muito cansativo ou o que está acontecendo, porque ele ficou pálido de repente. Ele disfarça, dizendo que só acordou muito cedo. A mãe então diz que vai preparar o jantar e manda ele ir tomar um banho. Ela também lembra ele de mandar uma mensagem para Umi agradecendo pelo encontro. O Maki tá com aquela preguiça, mas sabe que precisa fazer. A dúvida bate forte e ele não aguenta segurar. Ele olha para a mãe e pergunta se ela ainda ama o pai dele. Ela estranha a pergunta e ele inventa que, como fazia tempo que não via o pai, acabou pensando nessas coisas. A mãe leva na boa e para refletir se realmente ainda sente algo por ele. Ela diz que muitas coisas levaram ao divórcio, mas que no fundo do coração acha que ainda sente um carinho por ele de alguma forma. Lógico, tem dias que ela não quer nem olhar na cara dele, mas ela confessa que ainda guarda fotos dos três e não teve coragem de jogar o álbum fora. Literalmente 15 anos de história num álbum que o nosso protagonista nem sabia que existia. A mãe ainda brinca que pode ser mais tempo, porque ela tinha isso desde antes dele nascer. E é claro que o nosso herói vai dar uma olhada nas fotos. Ele logo percebe que era muito chorão. E a mãe confirma. Ele abria o berreiro se qualquer pessoa estranha chegasse perto. Até para tirar foto, ele vivia se escondendo atrás dela. O único jeito de ter um registro era quando ele estava distraído fazendo alguma coisa e não percebia a câmera. O Maki nota que a mãe tá com um sorriso no rosto, super feliz vendo tudo aquilo. Ele chega à conclusão de que a vida dele está finalmente voltando ao normal e não quer ser a pessoa a estragar isso. Ele decide não falar nada sobre a Minato. Ele quer manter essa paz pelo maior tempo possível. E não é só pela mãe, mas por ele mesmo. Ele sabe que no fim das contas isso vai ser o melhor a se fazer. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra parte 8 para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, o Rebobina se despede e até a próxima.